Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um culto. Vamos começar a nos preparar para iniciar mais um culto de domingo, né? Espero que para vocês não sejam só mais um culto, mas que seja realmente um privilégio a gente estar aqui na presença do Senhor, né? E eu quero convidar vocês a louvarem ao Senhor com todo o coração, a realmente dedicar esse tempo em especial para o Senhor, né? Em temor, em adoração. E eu vou fazer uma oração para a gente começar. Senhor, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o seu amor dura para sempre. Obrigado porque nós podemos confiar e nos alegrar na tua graça. Ainda que as coisas não saiam como o esperado, nós podemos nos alegrar em ti e ter paz no Senhor, Pai. Nós queremos te agradecer porque Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E nós queremos, mais uma vez, entregar e render as nossas vidas, render a nossa adoração a ti, declarando que só tu és Senhor em nós e declarando que nós queremos ter o Senhor como base em cada momento, Senhor Jesus. Então, nós te entregamos esse momento de culto, de louvor e adoração, de palavra que teremos depois e pedimos para que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha transformar as nossas vidas, que a gente não saia da mesma forma que a gente entrou aqui hoje. Obrigado por tudo, louvamos ao seu nome e louvamos ao Senhor porque o Senhor é digno. Assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Graças dai ao Senhor, o Deus e Rei, seu amor dura para sempre, pois Ele é bom e soberano Rei, seu amor dura para sempre. Cantai, louvai, com poderosa mão nos libertou, seu amor dura para sempre. Nova vida em Jesus, seu amor dura para sempre. Cantai, louvai, cantai, louvai. Para sempre Ele é fiel, para sempre forte é. Seu amor dura para sempre. Pela graça de Deus podemos prosseguir. Seu amor dura para sempre. Cantai, louvai, cantai, louvai. Para sempre Ele é fiel, para sempre forte é, para sempre Emmanuel, para sempre
Senhor é bom por toda a eternidade. Louvamos ao Senhor. Digno desta canção, só tu és Senhor.
pode nos oferecer porque Ele não tem, Senhor Jesus. Leva-nos a brilhar a Tua luz, Deus, como uma só igreja, em unidade, Senhor Jesus, perseverando no Senhor, perseverando, Senhor Jesus, na Sua obra da cruz, Senhor, proclamando o Teu reino, Pai. Esse é o nosso desejo, Deus. Faz-nos para que eles vejam o Teu amor, Senhor Jesus, para que eles saibam que nós somos os Teus discípulos, Pai. Queremos, Senhor Jesus, juntos, continuar firmes como igreja, caminhando rumo ao alvo, que é o Senhor e é o Teu reino, Pai. Consagramos o que temos a Ti. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.
permaneceremos firmes e juntos, Deus, porque o Senhor é o elo perfeito, Pai. Queremos avançar com o Teu reino, Deus. Nós queremos ter temor, tremor e amor diante do Senhor, Pai. Para com a Tua palavra, Senhor, nós queremos, de fato, Senhor Jesus, juntos resplandecer a Tua face nesse mundo, Senhor Jesus. Obrigado, porque o Senhor é bom e o Senhor é aquele que nos capacita a fazer todas essas coisas, Pai. Entregamos nossa vida e todo o louvor a Ti, assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deem graças ao Senhor, pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nosso Deus é verdadeiro, nosso Deus é eterno, Ele nos ama para todo sempre. Aleluia! Que bom saber desse amor para conosco dia a dia. E hoje podemos adorá-lo juntos, louvando com cânticos. É tão bom. E que realmente o Senhor seja adorado para todos sempre também, através das nossas vidas, com todo o nosso ser. E nesse momento a gente vai adorar a Deus através de ofertas, que é uma forma também de adorar a Deus, honrando a Deus com nossas ofertas. Esse é um tempo que a gente dedica nossas ofertas, consagrando a Deus, né, todos os dízimos, ofertas, lembrando que tudo é dele, né, tudo vem por meio dele, para ele. E nós, como filhos de Deus, que a gente possa realmente se comprometer com o reino de Deus, mesmo no meio da pandemia, a gente participa do reino de Deus através de contribuições e ofertas. E você pode fazer isso através de fazendo um depósito, um Pix ou uma transferência para a conta da nossa igreja, né? A gente vai passar aqui na tela, né? A conta bancária e todo o CNPJ da igreja. E você pode fazer isso passando também depois o comprovante para o nosso tesoureiro, tá bom? E antes de eu fazer a oração para consagrar as ofertas, eu queria fazer alguns avisos, né? Essa semana, a nossa Igreja Pão da Vida fez uma doação especial para o Ministério Conquista, que é o ministério que ele atende para recuperar os drogados, e eles estavam compartilhando da necessidade de mais colchões. Então a nossa igreja doou 25 colchões nessa semana para eles. E se você quiser também participar dessa obra, dessa doação, você também ainda pode fazer, passando um depósito assim na conta, e depois falar para o tesoureiro, destinando também essa oferta também para participar. Ou quando você faz algum depósito, pode ser dízimo, gratidão ou alguma coisa, você fala para o tesoureiro colocando o destino da sua oferta, tá bom? E outro aviso que eu queria colocar ontem, o sábado, dia 14, o pastor Chang, ele iniciou o processo de transplante de medula autóloga, né, para finalizar o tratamento que ele estava fazendo do linfoma. E quando o último PET oncológico deu que estava curado, limpo, mas para finalizar é necessário fazer um transplante, né? Então, ele iniciou esse tratamento, e é um procedimento complexo e requer em torno de um mês de internação. Então, esse período, eu e pastor Chang vamos estar aqui no hospital, internados, e a gente conta com orações dos irmãos, né? Lembrando de interceder por ele. E Deus é muito bom, eu creio no amor de Deus, na bondade do Senhor, que está no controle de tudo. E essa semana eu estava orando e intercedendo, e eu li um trecho que me encorajou muito, em Jeremias, capítulo 32, versículo 26 a 27, ele diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? E realmente, para Deus, né, não há nada difícil demais, não há nada impossível. Então, a gente descansa no amor de Deus, no poder do Senhor, na bondade do Senhor, e vamos continuar a confiar
o nosso Deus, aquele que confia no Senhor, eu sei que jamais será desamparado, jamais será envergonhado. Tá? Então, é isso que eu queria compartilhar. E outra coisa, que a gente continue a orar também pela igreja, os irmãos, né? Cada irmão, talvez passe por necessidades diferentes e desafios diferentes, então vamos orar pela igreja e que seja atuante, nós, cada um no seu lugar, brilhando e sendo testemunha do Senhor Jesus. Amém? E, por fim, a gente pode estar orando também pela toda essa fase que a gente está em relação à pandemia, que a gente soube que essa semana vai ter a liberação total do comércio a partir do dia 17, e vamos estar orando para que realmente toda a população possa estar colaborando também com todos os procedimentos de todo mundo usa máscara, distanciamento, todo mundo colaborando, né, para que essa pandemia não venha a piorar. Então, nós como cristãos também possamos dar exemplo e continuemos também a orar pelo Brasil, pelo mundo, que a gente possa realmente ver tempos melhores, né? Todo essa pandemia está sendo controlada, né? Então, vamos estar colocando diante do Senhor, tá bom? E, por fim, eu queria estar colocando que a gente tem hoje o privilégio da presença, para compartilhar conosco a mensagem desse domingo, da presença do pastor David, da Igreja Pão da Vida de BH. A gente se alegra muito dele estar sempre colaborando conosco, especialmente nesse período, que todo mês ele vem e compartilha mensagens para edificar o corpo de Cristo, e a gente agradece a Deus, agradece pela vida do nosso irmão David, e que Deus abençoe a vida do pastor, da pastora Rebeca, dos filhos e de todos os colaboradores, dos irmãos lá da igreja de BH também, né? E vamos juntos, unidos, prosseguindo para que a expansão do reino de Deus cresça cada dia, tá bom? Então, nesse momento a gente vai orar, né, consagrando as ofertas. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, te adoramos nesse dia, dizendo que o Senhor é muito bom, o seu amor dura para sempre, e nós te exaltamos nessa tarde, exaltando o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nome que tem poder, é o nome que salva. Senhor Jesus, tu és nosso Senhor e nosso Salvador, e nós queremos te adorar e dizer que queremos cada dia te conhecer cada vez mais, que nesse dia, ao nos reunirmos em teu nome, ó Senhor, a tua presença esteja de uma maneira poderosa, tocando na vida de cada um, edificando a tua igreja. E nós oramos para que a tua igreja seja uma igreja atuante, uma igreja viva, testemunhe sempre do Senhor. E o Senhor venha usar cada um de nós e para podermos brilhar por ti. Obrigado, Senhor, por ter cuidado de cada um de nós, ter sido tão fiel para cada um, e nós viemos também nessa tarde entregando nossas ofertas, nossos dízimos, nossas vidas a Ti, que o Senhor se agrade de nós e de nossas ofertas, e que o Seu reino cada dia cresça mais, expanda o Teu reino, e que realmente cada um venha testemunhar para que muitos perdidos venham a conhecer a salvação que tem em Cristo Jesus. E obrigado, Senhor, hoje à tarde a gente também tem a presença do pastor David, pedimos que o Senhor use grandemente a vida do pastor e venha do teu trono até nós, a tua palavra, edifique a tua igreja, capacita o teu servo com o teu Santo Espírito para estar realmente compartilhando a tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, continue conosco e entregamos esse tempo a Ti. Muito obrigada, nós oramos, agradecemos e pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nesse momento a gente
Quer passar esse tempo para o pastor David? Bem-vindo, pastor David. Deus abençoe a sua vida. Olá, meus irmãos. Paz em Jesus a todos. Para mim é um privilégio, mais uma vez, poder compartilhar das Escrituras com vocês. Quero agradecer as mensagens, as orações que muitos de vocês enviaram a nós nesse último mês, quando o Tito, nosso filhinho mais novo, teve um probleminha de saúde, teve que ser internado, né? Teve bronquiolite, uma inflamação nos brônquios, teve que ser internado e passamos ali 9 dias. Dias difíceis, mas sobretudo cultivando esperança, expectativa e força mediante as orações dos irmãos e também mediante as Escrituras, né? A palavra de Deus. Às vezes a gente trata esse termo de forma tão superficial, mas é muito especial ter acesso a um texto que, nas horas mais difíceis da nossa vida, ele se torna nosso amparo, aquilo que sustenta o dia a dia, um dia de cada vez, né? Principalmente nesses momentos difíceis, nos apegarmos àquilo que Deus falou. E Deus fala de muitas formas. Ele fala no nosso coração, Ele fala pelo Espírito Santo dentro de nós, Ele fala por meio da música e do louvor, Ele fala de várias formas, mas Ele fala principalmente pelas Escrituras, né? Pela pregação pública do Evangelho. E é isso que eu queria valorizar na nossa vida de comunidade como pão da vida, né? Assim como é a realidade aí de São Paulo, que eu já pude presenciar e sou fruto disso, como aqui em BH, em tantos lugares do mundo, que estamos lutando dia a dia para perseverar com a exposição pública do Evangelho, que é esse Evangelho que pode nos mudar, nos melhorar, nos alcançar, nos libertar, nos abençoar e nos guiar até a volta de Jesus. Esse ajuntamento de pessoas chamado igreja, que é conduzida de forma gloriosa pelo Filho, pelo Espírito Santo, pela direção do nosso Pai, até a volta de Jesus. Isso não tem preço, meus irmãos. Que a gente possa saber agradecer a dádiva das Escrituras no nosso meio, tá bom? Deixo um abraço especial ao pastor Chang. Estamos firmes, perseverando em oração pela sua plena recuperação. E como eu já disse mais de uma vez, que vocês possam contar conosco, com a família aqui de BH, que estamos juntos, né, para vencer o leão, o urso, matar os gigantes. Estamos juntos. Bom, hoje eu queria vos compartilhar sobre uma palavra que está no meu coração já há alguns dias, que é a respeito do Deus que não muda. Esse Deus que não está passível às alterações do mundo. E o texto que eu quero utilizar como base do que nós vamos conversar é Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Tiago, capítulo 1, do 16 ao 18. Diz assim, olha: não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira.
e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Nele não há variação nem sombra de mudança. Mudança é uma das palavras que mais ouvimos nesses últimos tempos, não é mesmo? Tudo tem mudado, meus irmãos, e isso tem acontecido cada vez em velocidade maior, né? Seja no desenvolvimento dos nossos filhos, seja no cenário mundial pós essa pandemia. A nossa saúde tem mudado, né? A nossa forma de cuidar tem mudado, a nossa forma de comprar tem sido afetada, a economia está mudando, as pessoas em si, no geral, estão em processo como nunca antes de mudança, de revisitar valores, de revisitar vínculos. A nossa forma de ser igreja também está mudando, né? A igreja sofreu uma grande ferida, né? Porque a vida comunitária se dá no congregar, né? E por mais que nós nos esforcemos via chat, vídeos e etc., o vínculo que acontece quando um irmão chega próximo do outro e percebe o outro, né, e consegue sentir, consegue olhar, é diferente de quando nós fazemos isso remotamente. Então a igreja também tem mudado. E sob todas essas coisas que tiveram que se adequar ao tempo e ao modo que estamos vivendo, nós temos a fantástica afirmação no texto bíblico que o nosso Deus não muda. O nosso Deus, ele não está passível a pandemias. O nosso Deus não está passível ou moldável a qualquer crise ou qualquer cenário, por maior que ele seja, não pode afetar o nosso Deus. Nele não há variação ou sombra de mudança. Deus, ele não precisa refazer a rota, meus irmãos. Deus não precisa dar meia volta. Ele não precisa se adequar a ninguém, ele não precisa se reinventar. Ele é e sempre será o mesmo Deus Pai. O texto diz que ele é o Pai das luzes, porque ele criou todas as coisas no céu, mas em contraste com as luzes que ele criou, que se movimentam no céu, Deus não muda e nele não há uma sombra inconstante, ou de variação, ou de alteração sob qualquer ameaça. E isso, irmãos, pode parecer uma afirmação muito simples, mas para nós, seres humanos finitos, é um texto pelo qual podemos encontrar esperança. Nós temos pensado muito na expressão ser feliz ou ter esperança. E entre ser feliz e ter esperança, nós preferimos ter esperança e, se possível, sermos felizes. Felizes como o Sermão do Monte trata os seus discípulos, né, os bem-aventurados ou os macários, que são pessoas conectadas com uma felicidade que ultrapassa os valores desse mundo. E isso só pode acontecer, a nossa esperança só pode ter como firme fundamento, como âncora firmada no trono de Deus, porque Deus não muda.
Deus não muda de opinião a nosso respeito, Deus não muda de opinião a respeito do que Ele está fazendo na nossa história. Deus não dá dá com a mão e tira com a outra. Deus não precisa usar máscaras. Deus não precisa se limitar no relacionamento com pessoas. Deus é Deus. E uma das principais características que eu gostaria de lhes perguntar será que você conhece a essência principal, a característica principal desse Deus? A persona de quem Ele é? E eu abro um parêntese aqui para compartilhar com vocês uma dificuldade muito grande que eu tenho quando eu estou em locais e principalmente quando eu não conheço, né, as pessoas com as quais ali, ou está no início de uma convivência, e a pessoa, ao despedir de mim, fala, que Deus te abençoe. Irmãos, quando eu não sei quem é o Deus daquela pessoa, quando eu escuto isso, meu coração não é simples, porque automaticamente eu me faço essa pergunta: quem é o Deus dessa pessoa? Sobre qual Deus ela está se referindo? Existem muitos deuses, ou existem muitas coisas colocadas no lugar de Deus. No texto bíblico diz que existe Mamon, por exemplo, onde quando o dinheiro está num lugar de determinância sobre todas as realidades com a qual aquela pessoa vive, e essa pessoa se torna um servo dessa realidade chamada Mamon, dinheiro, retorno, recurso, quando a vida dela toda passa a se basear apenas nisso, significa que Deus foi deslocado no coração dela e existe outra coisa no lugar. E quando eu escuto supondo dessa pessoa, né, Deus te abençoe, será a respeito de qual Deus essa pessoa está dizendo? Que naquele momento ela tem outro Deus. Ou supondo que uma outra pessoa vai me dizer Deus te abençoe, mas ela serve a Deus de outras religiões ou de outras expressões religiosas que de fato não apontam para Adonai e Yahvé, o nosso Deus, né? YHWH, o Deus incomunicável, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sabe lá qual a imagem que as pessoas têm tido de Deus. E às vezes, quando eu tenho a oportunidade, eu faço esse tipo de pergunta para as pessoas. Quando eu quero me aprofundar no relacionamento com elas falam, olha, Deus te abençoe. Eu respondo, qual Deus? Quem é o seu Deus? E as pessoas falam, mas como assim? Só existe um. Eu falei, não. Como que você está vivendo a sua vida? Qual é o nome desse Deus? Você sabe o nome desse Deus? Não, é Deus. Não. Deus é uma expressão. Mas me fale a respeito desse Deus com a qual você acabou de me abençoar. Você conhece esse Deus? E na maioria das vezes, meus irmãos, eu percebo que é palavras da boca para fora. São pessoas que não conhecem Deus, não conhecem quem Ele é, a pessoa dele, têm uma boa intenção religiosa, ou seja, não querem nos causar nenhum mal, mas não conhecem aquilo que elas estão dizendo. E hoje eu lhes queria compartilhar a respeito da essência principal desse Deus que não muda. Esse Deus que não tem sombra nenhuma de variação. E quando eu penso na imagem mais próxima
de quem Deus é, eu me lembro de uma história de Lucas capítulo 15, que é a história daquele pai com seus 2 filhos. 2 filhos amados, profundamente amados, obstinadamente amado por esse pai. E quando Jesus conta essa história, abre lá comigo em Lucas capítulo 15, escorre entre os dedos do texto um pouco mais sobre quem Deus é, ou a persona, ou a pessoa principal desse Deus, se assim eu posso dizer. Muitos conhecem esse texto como a parábola do filho pródigo, mas na verdade ela não deveria ter esse nome porque são 2 filhos e os 2 têm realidades distintas no relacionamento com esse Deus Pai ou com este Pai. Então eu quero, a partir desse momento, nos aprofundar nesse texto para que a gente possa perceber uma característica principal desse Deus que não pode mudar, que não tem sombra de variação. E o texto começa dizendo que esse homem, esse pai, tinha 2 filhos. E o filho mais jovem, ele chegou num momento de rebeldia e pediu para o seu pai a parte da herança. Então o pai divide os bens entre os filhos. Ou seja, a primeira coisa que eu quero deixar é que perceba os detalhes do texto. Não foi somente o filho mais novo, o mais jovem que recebeu herança. Os 2 receberam herança. Porque naquela época era impossível você dar a herança da parte dos bens que possuía para um e não dar para o outro. Era como se você adiantasse um testamento. E como era a divisão? Você pegava a sua propriedade e ela era dividida em 3 partes. 2/3 era dado para o filho mais velho, como o patriarca dava ao filho mais velho com a responsabilidade de continuar multiplicando e abençoando a família. E 1/3 era dado para o filho mais novo, no caso dessa divisão aqui, que era apenas de 2 filhos. Então o filho mais velho ficou com 2/3 e o filho mais jovem saiu de casa levando o dinheiro de 1/3 de tudo que seu pai possuía. E a pergunta é, o seu pai ficou com quanto? Ele ficou só com o usufruto daquilo que já era do filho mais velho. Ele ficou só usando a casa que ele já tinha dado, como parte da herança dos seus filhos. A história continua dizendo que, depois de um tempo, esse filho arrumou suas coisas e mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver uma vida desregrada. Quando o dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou por aquela terra e ele começou a passar necessidade. Bom, esse filho mais jovem, num lapso de rebeldia, ele pede a herança e traça um plano para sair da casa do pai, E assim, por que essa história para mim é muito significativa? Porque uma das experiências humanas mais substanciais é quando alguém experimenta de realidades do próprio Deus. E Deus, sendo Pai, quando Ele nos faz Pai, muito daquilo que nós tínhamos dificuldade de entender como Ele queria nos dizer, ou queria nos falar, isso é resolvido. Porque um pouco da essência de quem Deus é Pai é compartilhada quando nos tornamos pais.
E isso é uma experiência muito divina, mesmo sendo experimentada por seres humanos. Fato é que não existe coisa mais extraordinária, né, no mundo, que é um homem comum com uma mulher comum e com seus filhos comuns. Chesterton disse isso, e ele disse no sentido que é uma imagem representativa de quem o próprio Deus é. Ele é pai, ele é família, ele tem um filho, ele tem uma comunhão, né? A Santa Trindade, há um relacionamento familiar. Então, ser família é algo muito especial. E aqui, essa parábola trata de um ocorrido muito comum de se acontecer em famílias, que é quando um filho se rebela ou se torna, por um lapso de rebeldia, e ele se distancia do seu pai. Ele se distancia da casa do pai. Nós estamos diante de uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, porém uma das parábolas também mais mal compreendidas. Por quê? Porque quando eu falo de parábola é aquilo que a gente tem que olhar num todo. Nós não podemos olhar simplesmente a literalidade do texto. E Lucas 15 tem um conjunto de 3 parábolas, né? Tem a parábola da ovelha perdida, porque Jesus está falando a fariseus e criadores de ovelhas que tinham isso como negócio. Jesus fala, olha, se você perdesse uma ovelha, você não deixaria ela e ia buscar outra. Se uma caísse no buraco, você não salvaria ela, né? Depois ele fala da dracma ou da moeda perdida. Ele fala, olha, se você perder uma moeda, você não vai procurar. E depois ele vai falar do filho perdido. No sentido de, vocês estão sendo cautelosos com os negócios, com o seu dinheiro, mas cuidado com a sua casa, cuidado com a sua família. Talvez isso seja uma mensagem popular para nós hoje, ou uma mensagem diretiva de Deus, né? Cuidar dos negócios é bom, cuidar do nosso dinheiro é bom, mas cuidar da nossa família não tem preço. E o desarranjar de uma família pode fazer ruir tudo que tiver em torno dela, né? Aqui nós temos os fariseus murmurando a respeito de Jesus, né? Porque Jesus é esse ser humano que explica de uma forma clara, objetiva, mas ao mesmo tempo que desafia eles no entendimento. E esse desenho dessa parábola, ela tem por intenção revelar essa essência do próprio Deus, né? Desse pai de muitos filhos. Bom, primeira coisa que eu queria registrar, vocês percebem que a atitude do filho mais jovem, ela é muito parecida com a atitude de Adão no Jardim do Éden, quando ele escolheu não obedecer a Deus e se tornar autônomo, ou seja, independente de Deus. O cenário aqui é muito parecido, porque aqui também tem um homem que não quer ficar debaixo dos cuidados do pai. Ele quer viver por si mesmo. Ele quer se bastar em si. É como se a cena estivesse se repetindo. E esse filho, o que esse filho mais novo comunica para o pai quando ele pede a parte dele na herança? É como se o filho estivesse dizendo o seguinte: eu quero o que o Senhor tem, mas não quero o Senhor. Eu quero a minha parte do que eu já fiz ou do que eu tenho de direito por ser da sua família, mas eu não quero relacionamento com a minha família. Eu quero desfrutar da herança que me é cabida sem senso de pertencimento familiar. Então o pai o abençoa, né? Abençoa no sentido de fazer o que ele está pedindo.
e dá aos 2 filhos a herança. O texto avança dizendo que aquele homem perde tudo, porque ele vive de forma dissoluta, e para sobreviver ele tem que arrumar um trabalho. E esse trabalho, por ironia do destino, é cuidar de porcos. Porcos, o animal mais impuro para o judeu. A maior das vergonhas e dos castigos do judeu era ter que se aproximar de um porco e lidar com os porcos. Esse animal representava essa impureza, né? Esse afastamento de Deus. Então, esse jovem que tinha família, mas não queria mais ser família, tem um lapso de consciência. Versículo 17 fala o seguinte: quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me como seu empregado. É o que eu chamo de lapso de consciência. Alguém que um dia já experimentou a dádiva de ter a instrução do Espírito Santo, por mais desejoso, apetitoso que seja o caminho pecaminoso, com o simples toque do Espírito Santo no nosso espírito, é possível termos lapsos de consciência que alteram a nossa rota da vida. E isso é uma dádiva. E ele usa um termo aqui, ele fala: olha, eu quero voltar e falar para meu pai que eu pequei. E a palavra pecar aqui é amartia, tem a ver com errar o alvo, não assumir a posição que nos foi dada, não cumprir ou não andar na linha do propósito pelo qual Deus nos criou, é não ser filho e não permitir que ele seja o nosso pai. Esse Deus que não pode mudar, ele não pode deixar de ser, mas nós podemos escolher não estar debaixo desse cuidado paterno de Deus. E aí o versículo 20 diz que ele volta para a casa do seu pai, e quando ele ainda estava longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu, abraçou e o beijou. É o que eu chamo de teodrama, né? É um drama da reconciliação. Imagina essa cena. Eu fico imaginando que aquela família, em todas as suas refeições, quando se colocava à mesa, tinha sempre um prato, um jogo de talher, e tinha sempre mais água no feijão esperando aquele filho que tinha saído de casa. Quantas vezes talvez aquele momento do jantar em família, talvez a mãe colocando a mesa, os preparativos para o jantar, e ela colocava aquele prato vazio naquele assento do filho, e quando ela preenchia o seu prato com os alimentos, ela já não tinha mais gosto, não tinha mais vontade de comer, justamente pela ausência de alguém que nós amamos. E eu faço um parêntese aqui para você, nesse período tão difícil, não permita que pratos sejam tirados das suas mesas e que cadeiras fiquem vazias da presença de pessoas que são família, que são cuidadas, né? Que são expressões do cuidado de Deus na nossa vida. Faça contato, mesmo que não possa encontrar pessoalmente no momento, não deixe com que essas pessoas se sintam à margem, né? E foi isso que o texto está registrando, que parece que o pai estava olhando para a estrada e quando viu o filho longe, né? E se você
tem lembranças dos patriarcas antigos, era meio que vergonha ficar correndo atrás de filho, beijar em filho. Tem sempre o patriarca é uma pessoa mais reservada, e aqui esse pai não tem reserva nenhuma, ele sai correndo, ele vê o filho de longe e isso comunica que ele estava aguardando, né? Ele vai atrás, abraça, beija e toma aquele filho. O versículo 21, o filho quer explicar para o pai: pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Aí o versículo 22 fala: o pai diz ao servo: depressa, traga a melhor roupa, vista nele, um anel no dedo, a sandália nos pés. É mais ou menos o seguinte: o filho está querendo explicar para o pai o que ele cometeu e o pai nem está dando ouvido àquela possibilidade do filho não ser filho. Tem muita gente que tenta se reaproximar do Pai, de Deus Pai, mas não percebe essa alteração no coração que precisa acontecer de o reconhecer como Pai, passa por se reconhecer como filho. Esse filho queria voltar com outra condição e isso é impossível. Por quê? Porque nosso Deus não muda. Nosso Deus não muda, nosso Deus não pode ser afetado por nenhuma variação. Ele não te ama hoje e não te ama amanhã. Ele não é possível na personalidade dele amar você hoje e não te amar depois. Esse momento de desculpas do filho, o pai só preocupa com o que realmente importa. Devolver àquele filho os elementos que registram que de fato ele é filho. Então pegue uma roupa de filho, uma veste, né? Isso representava uma distinção, você não é filho de qualquer um. Coloca um anel, ou seja, você tem uma família, um brasão que te justifica. Você tem uma sandália, né, que os escravos andavam a pé, você não é escravo, e possivelmente aquele menino estava descalço porque ele estava fazendo serviço de escravo. E também o pai pede para que mate um novilho gordo e faça um churrasco de comemoração, né, pelo retorno do filho. Essa é a história do filho mais novo. Então esse filho mais novo pede a parte dele, a herança é repartida, ele vai, gasta tudo com o que não devia, tem um lapso de consciência, volta e o pai o acolhe como filho, mesmo ele querendo ser acolhido como empregado. E a partir do versículo 25, o texto vai focar no filho mais velho, né, que é aquele que estava trabalhando no campo quando o irmão chegou, e quando ele volta para casa ele sente o cheiro do churrasco. E a ideia é de quem é essa casa que está tendo churrasco? De quem é o boi ou o novilho cevado? Tudo aquilo que estava sendo ainda vivenciado por aquela família estava em posse desse filho mais velho que tem 2/3 da herança. Então perceba a raiva dele, né? Quando ele pergunta para o servo responde: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque ele está são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. Só que qual foi a atitude do pai? O pai insistiu com o filho. Mas ele respondeu: pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. O Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O irmão mais velho também era um pródigo. Por quê? Porque ele habitava na casa do pai, mas não era filho. Ele, diferente daquele irmão que saiu, ele nunca saiu.
ele até frequenta as reuniões, ele vai no culto, ele de vez em quando dá uma oferta, ele nunca desviou. Mas a pergunta é, será que ele conhece o Deus Pai? Será que ele se relaciona com Deus como um pai? Então, a gente percebe que esse irmão mais velho, a justificativa dele é que ele trabalhava como um escravo, e isso já demonstra a força motriz da sua obediência. Ele não obedecia por amor, ele obedecia ao seu pai por medo, por mera obrigação ritual. E isso foi fazendo com que ele colecionasse várias amarguras no silêncio da sua alma. Naquele acontecido com o irmão, achou-se o motivo para que aquilo fosse exposto. Irmãos, é muito interessante essa história porque os dois são pródigos. Um foi pródigo saindo e o outro também foi pródigo mesmo não saindo. É possível nós estarmos dentro de ambientes religiosos e que falam de Deus, que pregam sobre Deus, mas não conhecermos a Deus. Não vemos a quem Ele é, a pessoa dele. E a nossa capacidade de sermos pais, né, passa pela nossa capacidade de sermos filhos. E isso pode ser a chave, né, para a gente entender a dinâmica de se relacionar com Deus Pai. Então, versículo 31 termina o texto dizendo o seguinte: o pai diz: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. Lembra dos 2 terços? Era tudo que o pai tinha. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então essa parábola não é a parábola do filho pródigo, mas a parábola dos filhos pródigos, porque um saiu e gastou tudo numa vida longe do pai, e o outro nunca saiu, mas nunca percebeu o que tinha, mesmo próximo, nunca foi próximo do pai, né? Ele estava próximo fisicamente, mas longe espiritualmente do pai, longe de vínculo com o pai. E, irmãos, eu creio que essa é a expressão principal do nosso Deus que não pode mudar. Ele é um pai amoroso, é um pai compassivo, é um pai que tem orgulho de ter nos feitos filhos à semelhança do seu filho Jesus. E eu creio que no nosso ambiente de igreja, de família, de trabalho, pode existir representações desses 2 filhos. Talvez você que está me ouvindo aí agora, você pode se caracterizar como um desses 2 filhos. Talvez você um dia se desviou, né? Desviou do caminho, desviou das pessoas que te instruía no caminho, e foi viver dissolutamente, foi fazer o que dá prazer para sua carne, sei lá. E depois de gastar tudo, de perder tudo, ou de não ter nada achando que ia ter alguma coisa longe do pai, você deu saudade e você quis voltar. E certamente o pai está disponível para te acolher. Certamente ele está querendo que os filhos voltem para a casa do pai. Mas também pode ter no nosso meio, aí, você que está me ouvindo, aqueles que nunca saíram da casa do pai, nunca saíram da igreja, nunca se desviaram, mas são aquelas pessoas que obedecem por obrigação, que toca por obrigação, que canta por obrigação, que trabalha como um escravo. Que obedece por medo,
e não usufrui. Esse tipo de filho, ele não usufrui da presença do pai, da casa do pai, do amor do imutável do pai, dos bens, da herança incorruptível do pai. Uma vez o pastor Shank esteve aqui em BH e ele nos falou sobre uma frase que nos marcou muito. E ele diz assim, olha, não é tempo mais de sermos apenas servos, mas é tempo de sermos filhos. Não é apenas servir, mas é ser filho. E o filho faz o que o pai está fazendo, ou faz aquilo que está vendo seu pai fazer. E aí eu falo muito também sobre qual lei, né, nós vamos nos relacionar com Deus Pai, com esse Deus que não pode mudar. Com a lei da obrigatoriedade ou a lei do amor. Né? Nós vamos ser escravos do serviço, nós vamos servir por obrigação, por medo de punição, ou simplesmente para tentar construir valor na nossa pessoa, ou vamos servir por amor de cuidar daquilo que é do nosso pai, e sendo do nosso pai é nosso também. O fato é que os empregados são pagos para fazer alguma coisa, os filhos são criados para ser alguma coisa. A dinâmica de maturidade é totalmente diferente de uma pessoa que só serve, de uma pessoa que está se tornando filho de Deus. E nós acreditamos que Deus está reposicionando essas pessoas para se relacionar com Ele. Essas pessoas que um dia esteve longe e voltou, essas pessoas que sempre esteve dentro, nunca saiu, mas nunca esteve próxima do Pai. É um tempo que percebemos que todas essas provocações de mudança em nós têm feito com que os nossos olhos sejam colocados naquele que não pode mudar. E a personalidade principal desse Deus que não muda é ser o nosso Pai. É ser um Pai amoroso, cuidadoso, zeloso e que quer cumprir o propósito da nossa vida. Bom, o que essas três histórias têm em comum? Há uma semelhança, irmãos, sobre a parábola da ovelha, da moeda e dos filhos. Em todas elas, aquele que perdeu, ele recupera o que estava longe. Então, a ovelha que foi perdida foi procurada e foi achada. A moeda que foi perdida foi procurada e foi encontrada. Agora, percebe que o filho, quando ele sai, ele não é procurado. Então, há uma diferença bem sublinhada aqui nas três parábolas. O filho mais novo deveria, no pior das hipóteses, ter sido procurado pelo irmão mais velho. Uma que a atitude ideal era o irmão mais velho bater na mesa e falar assim, você não vai de jeito nenhum. Pegar a chave da casa, trancar a porta, falar, daqui você não sai. Não, você tá doido, você não vai viver isso não. É isso que é coisa, isso que irmãos de coração fazem com o outro. Né? A gente quer cuidado, a gente quer cuidar. Você está vendo que a pessoa está indo em direção a um buraco, você não deixa ela ir até o fim. Mas essa história também tem uma dinâmica de sabedoria reservada aqui para nós. Lembra da história de Caim e Abel em Gênesis capítulo 4? Quando Deus pergunta para Caim, Caim, onde está seu irmão? Ou seja, Caim, por que você não cuidou do seu irmão mais novo? O filho mais velho dessa parábola, ele deveria ter ido atrás do seu irmão mais novo. É isso que é atitude de irmão. Mas essa sabedoria da história que conecta Caim e Abel,
Os filhos pródigos têm uma história de um irmão mais velho que, mesmo estando na casa do pai, vivendo os benefícios do pai, ele, ao saber que os irmãos mais novos tinham saído da rota da casa do pai, ele não aceitou pacificamente esse estado condenatório, escravizante da nossa vida. Ele se esvaziou de glória e veio atrás de nós nos buscar. É isso que o texto de Filipenses 2, do 5 ao 9, vai registrar para nós. Jesus, o nosso irmão mais velho, estando na casa do Pai, vendo que nós estávamos distantes do Pai, ele desce para que pudesse ir atrás de nós, nos conectar de novo a esse Pai, a essa casa do Pai, a promessa de um dia habitarmos todos numa mesma casa. O texto de João 14 fala que na casa do meu pai há muitas moradas, e moradas ali não é muitas casas, é uma casa muito grande com vários quartos. Então a cena que se desenha na minha cabeça é eu sair de um quarto, eu sair para ir na cozinha pegar um café e Jesus está ali conosco. Na casa do meu pai há muitos quartos, e um quarto é o de Jesus, outro quarto é da Nacuã, outro quarto é da Rebeca, e todos nós ali como uma só família. Jesus, ele é esse filho mais velho, que quando nós nos desgarramos, quando nós utilizamos do direito de herança e perdemos tudo, e saímos da casa do Pai, ele não permitiu que isso acontecesse. Ou que isso fosse a nossa sentença última de vida. Ele foi atrás de nós para nos resgatar e nos dar direito novamente a habitar na casa do Pai, a ter parte na herança do Pai e colocar nossa cabeça, no colo do Pai e encontrar sossego na nossa alma, que só pode acontecer quando fazemos isso diante do Pai. Eu não sei com qual desses dois filhos você mais se parece, ou a sua condição principal, atual, hoje, se parece. Mas eu sei que a ação de Jesus foi para resgatar os dois filhos. Esses dois tipos de filho, Jesus veio como irmão mais velho para nos resgatar. E o texto de Filipenses 2 diz que, embora Jesus, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu uma posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar mais alto, de alta honra, deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e embaixo da terra, e que toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Que linda essa história, que narra esse Deus que não pode mudar e que desde antes da fundação do mundo tinha um plano de viver conosco eternamente, de vivermos experimentando da sua bondade eternamente. E ele não mudou, esse plano não mudou, esse plano continua ativo e disponível para mim e para você. Eu quero deixar um exercício, uma tarefa, como resposta a essa pregação. Eu queria que você pensasse em uma, duas pessoas que estão distantes, ou que já esteve aí próximo de você na vida congregacional, vida como comunidade, vida como família,
e não estão mais. E eu queria que você orasse por essas 2, 3 pessoas, quantas o Espírito Santo colocar no seu coração, e você fizesse contato com essas pessoas, falando da dádiva, né, do privilégio de tê-los como irmãos. Não dá para entender nós como igreja, que cantamos e falamos que um dia queremos morar juntos no céu, não queremos vivermos juntos aqui na terra. Então, pense também em multiplicar essa mensagem, abençoando pessoas com essa expressão de quem Deus é, né? Um Pai bondoso que está trazendo de volta, ou que pelo envio do seu Filho trouxe de volta para nós a esperança de todos habitarmos no mesmo lugar com Ele eternamente, e aí sim experimentaremos o que é vida, e vida com abundância, né? Vida plena. Eu não sei se essa mensagem é para você ou é para você repassar, mas eu sei que nós podemos orar e agradecer o Espírito Santo por continuar e desejar continuar trabalhando dentro de nós, né? Que Ele tenha força para continuar fazendo isso. Amém? Curva a sua cabeça e ore comigo mais uma vez. Pai, obrigado por essa palavra, e eu oro pelos meus irmãos pedindo que essa palavra caia num bom terreno, num lugar onde as pressões da vida, o calor, o sufocamento, o aquecimento das provações não seja suficiente para matar o poder que há dentro dessa semente. Essa semente que pode dar fruto, e que esse fruto seja uma mudança na nossa vida, na nossa postura de ser filho, e da consciência profunda que o Senhor é bom, que o Senhor é imutável, que no Senhor não há sombra nenhuma de variação, Pai. Em nome de Jesus. Eu peço que se há alguém no nosso meio, ou alguém que estava no nosso meio, pediu a sua parte na herança e foi viver dissolutamente, está desviado, que Teu Espírito Santo coloque no nosso coração o nome, o como, o que fazer para mostrar e para revelar a expressão do amor do Pai para essa pessoa. E que a Tua igreja seja como um preparo, uma antessala dessa grande casa que seremos quando da volta de Jesus e quando da moradia eterna com o Senhor. Por favor, abençoe a igreja do Senhor, abençoe a igreja que tem sofrido tanto com esse distanciamento, com essa pandemia. Mantenha a sua obra, aqueça a sua obra, aviva a sua obra a cada dia no nosso coração, Pai. Esse é o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que tenha te inspirado a pensar e a refletir sobre essa mensagem, e que o Espírito Santo dê muito fruto nessa próxima semana no seu coração. Amém? Deus te abençoe.